Boa noite a todos. É uma alegria estar nessa casa, junto com esses amigos. E vamos pedir ao Pai Criador que abençoe o nosso encontro, que Jesus nos instrua para que o tema possa também nos beneficiar na vivência diária, nos conduzindo sempre aos caminhos do bem e à prática do amor. O nosso tema será os hábitos. Tem alguém aqui que não possui nenhum hábito? O hábito faz parte da existência de cada um de nós. E todos têm alguns, não um, temos hábitos que podem ser salutares, benéficos ou prejudiciais. Nós temos alguns livros, além do que vai ser comentado, que poderão também colher outros subsídios e que tratam também desse tema. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 12, do Sede perfeitos os bons espíritos. E ele também nos conduz à prática de bons hábitos. O Livro dos Espíritos também trata do assunto nas perguntas 107, 216, 385, o Consolador, de Francisco Cândido Xavier, os livros Linha de Luz, Celeiro de Bênção e Convites da Vida, de Divaldo Pereira. Nós sabemos que existem várias classes de espíritos. E o crescimento de cada espírito, de acordo com a sua evolução e progresso, ele envolve a questão de mudança de hábitos, a conquista de virtudes, qualidades, que são um esforço de cada um de nós para a modificação. Todos nós temos algo a modificar dentro da nossa conduta, diante das nossas ações, e é necessário fazer uma avaliação. A nossa irmã estava falando da forma íntima, e ela trata da questão do conhece-te a ti mesmo, onde nós precisamos também nos conhecer, ou pelo menos buscar nos conhecer, para ver se nós estamos mais habilitados em virtudes ou estamos mais complicados com relação a defeitos. A doutrina espírita, ela sempre vai trabalhar, e todo palestrante, expositor que vier a casa, ele vai trabalhar para a questão da educação. E para destacarmos a educação, nós temos que nos lembrar da infância. Todos que estão aqui, na sua grande maioria, são pais, já tiveram seus filhos e sabem quanto é difícil educar o filho. E pelas experiências, pelas orientações dos nossos famosos irmãos espirituais, nós sempre buscamos alertar a questão de observarmos como age essa criança que vem para participar do nosso convívio, fazer parte da nossa família. Nós temos que ver de que forma ela se porta, ela se conduz, porque às vezes elas serão crianças dóceis, amáveis e compreensivas, e outras serão rebeldes, agitadas, nervosas, agressivas e violentas. Quando se fala em educação, no Kardec, a questão da educação, ele diz que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Todos nós já ouvimos falar em educação, né? Quando nos referimos a alguém que é bem educado, se eu falar aqui que o Doce é uma pessoa bem educada, eu estou elogiando o Doce pelas suas qualidades e virtudes, porque educar é salvar. Salvar do quê? Do erro, de procedimentos incorretos, de atitudes erradas. Então a educação visa sempre nos levar a conquistas que são benéficas em nossa passagem por aqui. E é um esforço muito grande para nós alterarmos certos hábitos. E é raro aqueles que não possuem, no mínimo, 20 a 30 hábitos que são prejudiciais. Se vocês tiverem tempo ou puderem ver, depois de se
esse livro chamado Sinal Verde, há uma mensagem. Esse livro é através do Espírito André Luiz, pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. E ele tem uma mensagem chamada Hábitos Infelizes, onde ele destaca 40 hábitos que fazem parte da nossa vida. É de estranhar, né? Mas aonde que nós temos tanto hábito infeliz? Desses 40, se você se considerar bonzinho, talvez você escape de 10. Então nós temos no mínimo 30 ali que são alertas e que a gente, acostumada a fazer determinadas coisas, não se apercebe que aquilo é errado, que está nos incomodando, está prejudicando a nossa relação, a nossa convivência, e precisamos estar atentos a isso então também. Dentre os hábitos que nós possuímos, né, nós temos os hábitos pessoais ou domésticos. Quem é que levanta cedo? Levantar cedo é um hábito. Para alguns é um problema sério levantar cedo, né? Outros têm hábito de acordar às 11 horas, enfim. Faz parte de cada um. E nós vamos justificar, não, eu não durmo cedo e não adianta. Então é um hábito, você ficou condicionado àquela situação também. Caminhar pela manhã. Se nós andarmos aqui pela nossa região, você encontra pessoas caminhando em todos os horários da manhã, a partir das 5 horas, pelo menos tem alguém andando por aí. É um hábito que a pessoa criou, mas é fácil você levantar 5 horas para ir caminhar? Se existem tantos outros horários durante o dia, né? Mas não quer dizer que você não possa andar às 10, às 11, enfim, você se programa, se organiza e está dentro do seu conceito aquele hábito de caminhar, que aliás é muito benéfico, é saudável, então faz bem, é um hábito que é importante. Dormir depois do almoço. Eu tenho esse hábito. E para aquele que se acostuma a dormir depois do almoço, se ele não der aquela pestanejada, faz falta, porque já está no seu organograma. Existem também hábitos culturais. Aquele que é leitor, que o brasileiro precisa aprender a ler mais, né? Nós temos sempre esse alerta que o brasileiro lê muito pouco. Aquele que gosta de leitura, qual é o lugar preferido para ele? É ver uma livraria, onde ele estiver, e tentar ver um livro, uma novidade, um lançamento, enfim, mas ele tem esse hábito da leitura e é importante e bom. Frequentar reuniões de conferências, visitar exposições ou museus. É hábito. Existe muita gente que faz turismo pelo mundo afora, mas a primeira coisa que ele observa ou tenta se informar é onde, na cidade onde existe o museu, né? Porque é um hábito que ele tem e que também traz conhecimento, é cultura. Para outros que não têm esse hábito é estranho. Hoje não é o caso de lermos os jornais, mas mesmo com a internet, se nós perguntarmos se todos procuram o mesmo site pela manhã ao buscarem informações, não. Eu gosto de futebol, a primeira coisa que eu vou procurar é o assunto sobre futebol, sobre o meu Flamengo. Mas outro vai ver as notícias políticas, outros gostam das policiais, outros vão ver horóscopo, novelas, enfim. É um hábito ou não é isso aí? É uma coisa que já nos acostumamos também. Nós temos alguns hábitos, por exemplo, há pessoas, não é nenhuma crítica, gostam de novela ou gostam de futebol, o dia que tiver futebol ele não sai de casa, porque ele está lá torcendo pelo seu time, se alegrando ou sofrendo, mas é alguma coisa que lhe agrada. A novela é a mesma coisa, filmes. Então, cada um de nós tem uma busca por determinado assunto. Agora nós vamos tratar de um hábito que, com certeza, nós ainda não temos
forma absoluta e definitiva. Quem aqui tem o hábito da oração? Todos os dias. É fácil? Não é? Você precisa se acostumar. E de que forma? Se você tem um programa, um horário para o dia, e você quiser ter o hábito da oração ou o horário antes de sair de casa, você pode tocar o despertador para as 8 e levantar às 8? Não. Você tem que se organizar para acordar um pouquinho mais cedo, despertar bem, abrir os olhos e fazer o quê? Agradecer a Deus pelo novo dia. E a oração, ou na oração, nós somos todos egoístas também. Quem é de nós que quando aprendeu a orar, não importa o credo a que ele tenha sido vinculado, não rezou apenas por si? Eu peço que Deus me ajude, eu peço ao meu anjo que me auxilie. Mas depois, com o conhecimento, sabendo da importância da prece, da oração, nós vamos ver que ela pode ser irradiada, ela pode haver uma interferência para que todas as pessoas do mundo sejam auxiliadas. Então nós vamos nos desvinculando desse egoísmo da oração, passamos a orar pela família, já temos um vizinho que está com problema, oramos por ele, e depois nós vamos estendendo esse leque de orações, e no fim você está orando por toda a humanidade. É um hábito. Essa linha direta com Deus, com a espiritualidade, com Jesus, enfim, aqueles seres que podem nos auxiliar. Então, precisamos adquirir esse hábito muito importante da oração. Por que é difícil mudar hábitos? Quantos anos será que cada um de nós tem como espírito? Nós não sabemos. Mas em todas as nossas passagens por aqui, quantos hábitos nós criamos? Estão registrados lá no nosso HDzinho chamado Perispírito, e que num momento ou outro vai aflorar. Nós vamos ter qualidades, conquistas, mas também nós vamos ter fatores complicantes que nos fizeram sofrer e ainda nos fazem sofrer. Então nós somos um espírito em viagem e que ele tem muitos hábitos que precisa também corrigir. E baseado na existência atual, nós saberemos o que fomos por aquilo que melhor nos agrada, por aquilo que ainda nos seduz, que nos chama a atenção. Aí nós vamos saber mais ou menos que caminho nós já trilhamos. Quando alguém nos disse que somos o que pensamos, está aí a resposta. Porque é o pensamento que nos dirige, que nos conduz, e ele faz parte dos hábitos. Pensar no bem nos leva a agir no bem. Quem que disse que mente sana, corpo sano, mente sã, corpo são? Quem falou isso sabia que nós precisamos mudar os nossos pensamentos para sermos saudáveis, termos uma vida melhor, mais serena, tranquila. Então eu preciso criar o hábito de fiscalizar aqueles meus pensamentos, porque não é só os meus pensamentos que estão decidindo o meu rumo. Eu estou dando condições, muitas vezes, é uma assessoria que vem nos ajudar ou vem nos prejudicar, porque os nossos pensamentos atraem bons ou maus. Então eu posso escolher as companhias, e eu preciso cuidar dos convites que eu faço para não tomar rumos errados e depois pagar caro pelas consequências. A mudança de hábitos não está nas palavras nem nos atos, mas na tomada de consciência. E quando isto ocorre, a tela de nossa vida se modifica imediatamente. Nós temos uma consciência. Precisamos fiscalizar a nossa consciência para ver se ela nos está
direcionando bem. Então, essa conversa íntima é importante para que busquemos as melhores soluções. Segundo o espírito de nossa irmã Joana Neanes, através de Valdo Pereira Franco, ela diz o seguinte: o cultivo de pensamentos positivos em nossos hábitos diários. Devemos treinar o hábito de pensamentos positivos. Por quê? O mundo já está cheio de pessimistas. Nós podemos mudar o foco, as lentes da nossa visão. Vendo o mundo de forma diferente, um mundo melhor, ele tem contrariedade. Nós não somos aqui turistas só numa vida boa. Mas nós, muitas vezes, nos prendemos apenas a lados negativos da vida, quando ela nos oferece tantas coisas boas, oportunidades, que são normais, são hábitos de nossa vida que você não avalia, não mede, não testa. O fato de nós sermos perfeitos, nós já deveríamos agradecer ao Criador. Quando um grande número de pessoas estão aí sofrendo com dificuldades dos mais variados tipos, são testes também, situações que às vezes necessárias para a nossa melhora e evolução. Então, os hábitos mentais precisam também serem bem avaliados e precisamos cuidar com relação a isso, para que esses pensamentos possam também nos tornar melhores, facilitar a nossa vida, as nossas relações e os nossos desenvolvimentos. O nosso irmão Raul Teixeira, através do Espírito, que é o seu protetor, Camilo, ele nos alerta sobre um dos hábitos que está infelicidando as nossas vidas. E ele é tão normal que aonde você passa, você vê isso. Que é a questão de, durante as refeições, nós não termos o hábito de, naquele momento, nos dedicarmos apenas a aproveitar, desfrutar daquele alimento que vem como benefício, como estimulante, como força a nossa. É muito difícil lá chegarmos em uma casa onde na hora das refeições não se esteja assistindo televisão, né? Isso são vários programas, ou ainda nós estamos lá com o telefonezinho no lado, esquecendo de conversar e muitas vezes comendo apressadamente para ver o que está vindo em seguida como informação e como mensagem. É um hábito que prejudica e, segundo a espiritualidade, faz mal para a nossa saúde. Nós deveríamos nos ater apenas à alimentação, fazer a refeição calma, tranquilo, sereno, porque às vezes nós vamos ter que assistir cenas, notícias que não nos alegram e vão dificultar a nossa refeição. Então é por isso que ele traz esse alerta. Então, que aprendamos, voltar aos velhos tempos, onde realmente a hora da refeição era um momento de encontro, de conversa, né? E colocar as notícias em dia, porque é mais saudável. E a saúde é um fator importante também para a nossa jornada. No recinto doméstico, há uns hábitos que nós precisamos também adquirir para facilitar as nossas relações de convivência. Então, nesse livro aqui também, Sinal Verde, a mensagem 4 chama-se No Recinto Doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade começando em casa. Nós temos que nos acostumar também a usar da bondade de um para com o outro. Ela não é para ser apenas utilizada lá fora como demonstração de educação ou de
afabilidade do outro. Não adianta nada eu ser bonzinho lá fora se eu em casa não faço o meu dever de pai, de esposo, de esposa, de filho, tratando a todos com bondade. Então, além de ser educação, é uma virtude importante para nós também adquirirmos. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Nós temos muitas formas de nos expressar. E às vezes, por razões pessoais, algum incômodo, alguma contrariedade, nós não usamos as palavras corretamente e ao invés de dialogar, nós gritamos. Para que gritar se a pessoa está pertinho de nós? Mas nós somos falhos nisso. Quem de nós nunca gritou, né, junto aos seus familiares, com alguém da família, ou ouviu gritos? Então também é um hábito que está errado. Nós devemos nos tratar então com mais suavidade, com mais doçura. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Todos nós talvez já tenhamos visto com tristeza irmãos que na hora do nervosismo eles não tem dó do pé, chutam cadeira, chutam mesa, chutam o que vem pela frente. Resolve isso aí? Não resolve. Mas o desequilíbrio é que nos conduz a essa atitude. Então eu posso, caramba, ninguém está impedido de ter sua crise, seu momento de irritação, seu momento de agressividade, mas ele não pode se tornar um hábito. E nós não temos na família pessoas assim que são teimosos, deventes e transigentes, e ainda dizem, não, eu sou assim, falo o que eu tenho que falar, dou a quem doer e eu não mudo. Então ele se enraizou num hábito que é difícil. Eles se soltarem e tornem felizes todos aqueles que estão junto dele. E a família apresenta essas dificuldades. Nós vamos ter esses marrentos e que precisamos ajudá-los a compreender que esse hábito deve e pode ser modificado. Agora, não será também com respostas igual a dele, na base dos gritos. Nós temos que usar outra técnica, outro artifício, para que ele realmente compreenda o nosso. Aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Então, mesmo que eu tenha problemas, que eu tenha dificuldades, que são consequência do meu trabalho, da minha atividade, eu não posso levar para casa as minhas irritações, as minhas dificuldades. Eu tenho que separar. Existe um muro que vai para o meu lar e existe um muro que me afasta do meu lar. Eu não posso levar o problema de um e de outro para aqueles que não têm nada a ver com aquela dificuldade no momento. Colabore na solução do problema que surja sem alterar-se na queixa. Nós somos todos reclamantes, né? Mas sempre achamos motivo para reclamar de alguma coisa. E há uma coisa interessante que nós também duelamos, não com armas, mas para ver quem tem mais doença às vezes. Eu chego e digo para o Wilson, eu tenho dor de cabeça, Wilson. Wilson diz, eu tenho dor de cabeça e enxaqueca. Aí eu falo com o outro, ele tem tudo isso e problema de fígado. E se começarmos a falar de remédio, cada um de nós tem uma farmácia. Todos nós temos uma mini farmácia. É hábito ou não é? Nós nem consultamos médicos, porque você depois já sabe qual é o remédio. Quer ver, mãe? Mãe tem remédio para tudo. Ela sabe exatamente o que o filho precisa. É amor? Claro que é amor. Mas às vezes pode ser perigoso. Então o hipocondríaco está cheio aí. É hábito. O remédio é necessário, nós precisamos, principalmente os 72, né? Precisamos dar. Não tem peça de reposição, né? Mas tem manutenção. Então essa manutenção precisa ser feita.
Então, vamos ver até onde nós precisamos realmente desse remédio, se ele também não está nos trazendo, às vezes, situações piores do que aquela que nós temos que enfrentar. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarde. Quem é que não viu gente fazendo barulho na hora da refeição, né? Então nós temos que ser cuidadosos, educados, porque se está na frente de uma pessoa que fala com a boca cheia ou ela não tem a compostura para se alimentar, é algo feio, desagradável, e pode até estragar um belo do almoço de uma vida. Então, precisamos cuidar. Aí nós ainda vamos achar, não, mas eu só faço em casa. Né? Eu já ouvi isso. E aí você sai de casa e faz a mesma coisa. Dá para mudar o hábito também. Converse edificando a harmonia. Isso o tempo vai nos ensinar. Quando nós somos jovens, nós somos incendiários. Depois de velhos, nós passamos a ser bombeiros. Então, nós discutimos às vezes por coisas que não têm finalidade, não têm sentido e achamos que estamos certos e corretos. Então, se tivermos que deferir e falar, que seja sempre para acalmar os ânimos e não para jogar mais combustível no incêndio. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder. Essa palavrinha é difícil, ceder. Porque nós somos egoístas, orgulhosos, e para ceder um ponto de vista é muito complicado. E esse ceder é que nos conduz ao preconceito. O preconceito é separatista. Tudo que existe no mundo onde o preconceito está presente, ele está nos levando à separação. E até por incrível, algo que deveria ser a razão da nossos acertos, da nossa harmonia, que é a religião, o preconceito nos separa. Porque é um hábito que já vem de longa data e que ficou enraizado em cada um de nós. Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Isso aqui está na nossa especialidade, né? Nós adoramos falar do que está de errado aí no Brasil. E o que é pior, nós somos todos juízes que temos que corrigir de maneira fácil as coisas que estão erradas. Nós temos que entender que todos esses irmãos que estão agindo de forma equivocada, eles não são maus, eles não são errados, eles estão maus e estão errados naquele momento. Mas como Jesus nos diz, traz como alento, como otimismo, que vós sois deuses, cada um de nós é um Deus. Esse Deus está no interior de cada um de nós e um dia todos despertarão para essa realidade. Aí nós vamos compreender quando Jesus diz que Deus é amor. O dia que esse nosso Deus interior se transformar no amor pleno, esse hábito só nos fará bem. Teria muito mais que falar sobre os hábitos, mas eu já estou ameaçado aqui por um inimigo chamado relógio. Eu vou só terminar com uma história de um moço que morreu nos Estados Unidos para ver a questão dos hábitos e ficar como lembrança que é para nós refletirmos. Um jovem de 21 anos estava sendo levado à cadeira elétrica e os julgadores, com pena dele, resolveram trazer sua mãe para despedir-se do jovem. Dentro de breve ele ia deixar, ia passar pelo processo da cadeira. E a mãe desse rapaz chega junto dele. Havia uma expectativa que naquele momento haveria uma reunião, um abraço muito forte, né, de despedida. E qual não é a surpresa de todos os presentes, quando o rapaz avança na mãe e dá uma mordida e quase tira um pedaço do seu rosto. E não dá tempo da mãe reagir e aponta o dedo para ela e diz o seguinte, em
minha mãe. Eu hoje fui condenado, estou sendo executado por tua causa. Desde o primeiro dia que eu trouxe da escola um objeto que não era meu, a senhora deixou passar. E eu fui trazendo mais coisas, adquiri bens que você nunca me perguntou de que forma e de onde eles vieram. Aceitando de forma normal tudo aquilo que eu conquistava. Você podia ter me ajudado, ter corrigido, e eu sou fraco. Não tive esse suporte e hoje estou indo para a cadeira elétrica. Então é por isso que nós temos sempre que trabalhar para olhar o que cada um de nossos filhos traz como dificuldade, como problema. Dá tempo de corrigir até os 7 anos. Por isso que a doutrina espírita fala que o tempo ideal é até os 7 anos, depois é difícil. Porque reeducar é pior do que educar, dá muito mais trabalho. Então que fique essa consciência, que possamos em nossos lares, em nossas famílias, criar o hábito da educação para realmente cumprir o nosso papel de pais, ajudando esses espíritos que vêm em busca do nosso apoio, da nossa ajuda, da nossa orientação e nosso auxílio. Que Deus abençoe essa casa, os amigos trabalhadores. Uma boa noite a todos.